Camada 8. Vocês já explicaram, né, deram uma aula aí do que é engenharia de redes, acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes. Agora, como que a engenharia de rede, né, como as coisas que acontecem ali dentro influenciam na melhoria da experiência do usuário para a internet, né? Como que isso afeta o usuário? Primeiro, eu entendo, tá, Lucas, que é importante a gente ter clareza com relação àquilo que o nosso cliente ele tem como expectativa da internet, né? Muito se fala, né, o Eduardo já sabe disso, né, com relação ao usuário ele buscar sempre mais velocidade da internet, né? E a gente sabe que a velocidade é um dos parâmetros que pode definir uma boa experiência, mas não é o único parâmetro. E a gente precisa ter cuidado com relação ao todo para poder ter a opção, né, ter a possibilidade de oferecer isso para o nosso cliente. E aí, nesse sentido, eu começo a posicionar um pouquinho diferente a questão dessas atribuições do engenheiro de rede. Porque até então, a nossa engenharia de redes, o nosso pessoal de NOC, enfim, eles tinham como também a preocupação principal deles garantir que a gente estaria entregando a banda contratada para o cliente. Essa sempre foi a maior preocupação dos engenheiros de rede e dos provedores de internet de uma determinada forma generalizada, né? A partir do momento que a gente entende que a velocidade é um dos fatores, mas não o único fator, aí a gente começa a ter novas atribuições para essa turma estar atento, né? E aí eu vou deixar o Rogério falar um pouquinho mais do que o cliente espera com relação à internet, né? Para que a gente possa depois, de novo, realmente conceituar quais são as ações, quais são as atividades que a gente realmente pode ter na engenharia de redes para poder realmente melhorar essa questão da satisfação do cliente. Mas antes dele falar, eu gostaria de fazer um comentário também, porque boa parte do que você comentou, do que o cliente espera, é muito imposta pelo mercado dos provedores, porque fica lá, um plano de 200 mega, 300 mega, 400 megas. Exato. E aí dá a impressão que esse é o parâmetro mais importante para o usuário. E ele fica assim, eu quero sempre mais, o maior, o melhor. E, na verdade, o que mais dá problema até pro usuário e pro próprio provedor também. É indisponibilidade. Porque assim, às vezes você pode ter ali 500 megas, mas na verdade se aquele 500 mega não funciona o tempo todo, você tem uma internet ruim. E tem outra coisa também que o pessoal reclama, principalmente quem precisa ali da internet para jogar online, por exemplo, a questão de latência. Sim. Às vezes o cara ele tem 500 mega, só que ele não consegue jogar online. A latência dele não deixa ele jogar. Então, para esse usuário, a velocidade já não é mais problema. A velocidade está na latência, né? Olha que eu tenho ainda um complemento a tudo isso aí. Eu acho que não é só... O provedor baliza o entendimento do cliente. Ele gera uma cultura de consumo que é nociva a si próprio. Exatamente. Não é? A partir do momento que ele começa a entender que a elevação do ticket médio dele, do retorno financeiro que ele pode ter, está na entrega de mais banda, né? E de fato o usuário não vai consumir essa banda, começa obviamente ter um entendimento de que elevar a expectativa do cliente, né, a partir de um determinado momento, quando eu falo que ele vai ter 200, 300, 500 MB, como você falou, Morales, o que a gente está fazendo mercadologicamente pensando em marketing? Elevando a expectativa do cliente. Só que ao se deparar com o uso, a percepção do cliente se mantém do mesmo jeito que ele tinha. Tendo um plano de 100 ou de 500, como usuário ele entende que está a mesma coisa. Só que como a gente elevou a expectativa e nesse exato momento a percepção ficou igual, o delta aí, a diferença, dá o sentimento de que a internet ficou pior. Exato. Os usuários têm o sentimento que aquilo ficou pior do que aquilo que estava contratado. E esse movimento de cultura de consumo de internet foi ditado pela competição, né, pela competitividade que os provedores mesmos fizeram entre si. Claro, até um certo momento, a banda ela era relevante por conta da capacidade da transmissão quando a gente falava de tecnologia
a rádio, né? Principalmente agora com o FTTH, e que a gente consegue deixar o cliente fazer toda a experiência, praticamente ele não ocupa a banda. Teve muitas CDNs que chegaram no mercado, né, tirando o consumo de IP. Então a experiência do usuário passou a ser essa linha de entendimento do que ele precisa, do que atende e principalmente do sentimento que ele tem em relação à internet que está consumindo. Camada 8.